Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Se você está assistindo este vídeo, me segue aqui no canal, provavelmente já me conhece. Eu sou Bruno Bini, advogado e professor de Direito. E nessa sequência de vídeos que eu venho gravando para compartilhar no meu canal aqui no YouTube, algumas impressões jurídicas que eu tenho quando estou ali lendo um livro ou quando estou assistindo a um filme que não necessariamente são do direito, né? Mas faço uma conexão do direito, eu resolvi fazer um rápido parêntese, né, em relação à obra que eu tratei no vídeo anterior, né? Eu tratei do Império, livro que trata ali do Império Britânico, e resolvi fazer esse parêntese porque nesse vídeo anterior dessa série eu trago ali uma informação relacionada ao chá, né? O hábito inglês do consumo de chá relacionado a uma política fiscal que diminuiu o consumo do café ou dificultou o consumo do café na Inglaterra, né, e facilitou o consumo do chá, criando ali no século XVII, né, o hábito inglês do chá. E a história do chá na Inglaterra, né, como um símbolo nacional, obviamente se reveste dos mais variados contos, das mais variadas imagens, dos mais variados simbolismos, né? Então, certamente, se a gente explorasse um pouco mais do chá na Inglaterra e sua relação com a Inglaterra, a gente encontraria contos incríveis, como de fato a gente encontra, né? E eu resolvi fazer esse parêntese porque eu já sabia que um dia eu ia acabar vindo aqui nessa sequência de vídeos para trazer aquele que eu considero como sendo o maior personagem da história, né? Eu tenho por hábito, já falei isso para algumas pessoas mais próximas, que eu tenho por hábito de ter na ponta da língua ali as minhas predileções nas mais variadas áreas, né? Então, a minha música preferida, a minha banda preferida, o meu vinho preferido, o meu filme preferido, o meu livro preferido, né? E aí eu tenho, obviamente, também, portanto, o meu personagem. É bom a gente ter essas informações na ponta da língua para se a gente for perguntado, né? É o que eu penso. E eu tenho ali o meu personagem histórico preferido, que é Winston Churchill, né? O que, dentre outras funções acumuladas ao longo de sua vida, exerceu ali o papel primordial de primeiro-ministro da Inglaterra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? É um personagem extremamente ambíguo, envolto em uma série de ambiguidades mesmo e de complexidades, né, típicas de personalidades muito fortes, como ele foi. Então, a admiração histórica, ela não desconsidera também o homem por trás dessa certa mistificação que existe, né, com seus acertos e seus equívocos, né? Ele os tem, mas certamente, para que eu alce a essa condição de personalidade mais admirada, eu estou aqui dando muita ênfase às grandes características que ele tem, e é assim que eu o reconheço, né? Mas me encanta muito a biografia que se tem a respeito de Winston Churchill, e eu resolvi fazer esse parêntese para conectar Churchill e o chá, né, àquilo que eu havia falado sobre a extrafiscalidade e o hábito inglês de consumo de chá, que nasceu lá no século XVII, segundo o livro Império, que eu trouxe no vídeo anterior, né? O chá, quando ele é pensado junto ao povo inglês, né? Ele nos remete imediatamente ao início do século XX, quando, na passagem de um outro livro a respeito do Churchill também, eu ainda vou falar provavelmente de um trecho aqui dele, o livro se chama O Esplêndido e o Vil, do Erik Larson. Eu pretendo falar de algum trecho desse livro aqui, mas em certo momento é dito ali que no entorno mais próximo do Churchill, né, no início do século XX, ele teria sido orientado a não mexer muito no acesso do público ao chá, mesmo em épocas de escassez, né? Porque o chá, ele é um componente muito simbólico e, de certa forma, quando a guerra começa e o consumo de diversos produtos entra num ritmo de escassez, né, chegam a ser cunhadas frases, e o Churchill era um grande frasista, né, então a história dele se confunde também com grandes frases, mas chegam a cunhar frases como, por exemplo, enquanto houver chá, haverá a Inglaterra, né? A Inglaterra haverá sempre que houver chá, porque você faz uma conexão muito simbólica. O trabalhador, ele consumia o chá, né? E a ideia de consumo do chá trazia um simbolismo de seguir em frente, né? Então, enquanto você consome o chá,
você consegue seguir em frente, justamente porque enquanto houver chá, haverá a Inglaterra. E por que eu fiz essa conexão? Alguns historiadores que biografam o Churchill, ele deve ser uma das personalidades aí, junto com talvez Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, deve ser dos personagens que mais conta com biografias elaboradas a seu respeito, né? E o Churchill, ele tem um papel muito importante para a classe trabalhadora, e aí vai um dos pontos de contradição, né, da sua história, porque muitos o identificam apenas com o conservadorismo, que é o lugar onde ele nasce politicamente e onde ele depois tem uma guinada mais para o lado que eu poderia dizer assim de esquerda, mas depois ele tem um retorno, né, para um lado mais conservador político, e é onde ele se destaca de fato, mas ele tem um papel junto às classes trabalhadoras muito reconhecido, né? Um recente biógrafo dele, que é o Boris Johnson, foi prefeito de Londres e no momento que eu estou gravando esse vídeo é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Ele tem uma biografia sobre o Churchill e ele comenta sobre esse mesmo assunto que eu resolvi trazer dessa outra biografia do Churchill que eu estou indicando aqui, né? E a respeito da qual eu vou falar, que é do Paul Johnson, né? Esse escritor, né? Esse historiador, ao tempo da gravação desse vídeo ainda vivo, mas já bem velho, né? Acho que ele já passa dos 90 anos, salvo engano. Se eu estiver errado eu vou corrigir aqui, escrevendo aí. O Paul Johnson, ele tem essa biografia do Churchill, é uma biografia curta, muito curtinha mesmo, ela foi muito festejada no mercado editorial justamente porque ela conseguia condensar toda a complexidade do Churchill num livro muito sucinto, tanto que eu já o li 2 para 3 vezes, né? Que a terceira vez foram folhadas em tópicos ali, mas eu acabei praticamente lendo o livro uma terceira vez. É um livro muito fácil de ler, né, muito acessível, e em certo momento o Boris Johnson fala isso no livro dele, né, e o Paul Johnson vai falar nessa biografia aqui, na página 25 desse livro, ele comenta ali que a partir dos anos 1908 e seguintes, o Churchill tem uma atividade de proposição de leis muito ativa, né, então ele começa ali a ser responsável por muitas leis, e dentre os projetos que ele apresenta, né, ele coloca aqui o autor que ele implanta o salário-desemprego, o abatimento de dependentes no imposto de renda, lei de Minas e por aí vai, mais uma série de outras. E finalmente permite aos comerciários o intervalo para o chá. Então o famoso tea break, né, dos britânicos, dos ingleses, né, ele passa como lei, e o Churchill é considerado o pai, né, dos trabalhadores naquilo que se refere ao momento do chá, né, da tarde deles, que é uma migração para o campo legislativo do famoso tea break, né? Então o tea break, na verdade, o afternoon break, tea, né? O afternoon tea, né? O chá ali das 5 da tarde dos ingleses, né? Ele vai para a legislação através de uma proposição que se atribui ao Churchill. Isso está lá tanto na biografia que o Boris Johnson escreveu, como está na biografia que o Paul Johnson, né, escreveu, esse aqui que eu acabei de ler. E é interessante porque passou a ser então uma legislação estabelecendo isso e todo esse simbolismo que o chá representa para o povo inglês, traduzido agora numa garantia de índole trabalhista, né? Isso automaticamente me faz recordar do artigo 71 no caput e no parágrafo 1º da CLT, que estabelecem os intervalos, né? O artigo 71 da CLT, ele diz que a gente tem intervalo de no mínimo 1 hora para quando você tem jornada que exceda 6 horas, né? Então, excedendo 6 horas de jornada, você tem obrigatoriamente um intervalo de no mínimo 1 hora. E o parágrafo 1º diz que quando você tem uma jornada que não excede as 6 horas, mas que é superior a 4 horas, você tem que ter um intervalo de 15 minutos, que a gente muito frequentemente pensa como sendo 1 hora do café, né? Para os ingleses, a hora do chá, para os brasileiros, a hora do café, né? Eu mesmo, que sempre gostei de café, potencializei meu consumo de café quando eu comecei a fazer estágio em escritório, porque esse horário é um pouco sagrado, né? Então, a legislação trabalhista nossa estabelece ali a hora do cafezinho, se eu puder dizer assim, mas ela não é obrigatória para outros regimes fora desses que eu mencionei do artigo 71 caput da CLT, ou seu parágrafo 1º, né? Ela é mais uma convenção social, algo que é socialmente convencionado, mas no caso da Inglaterra, atribui-se ao Churchill, né, há pouco mais de 100 anos atrás,
o estabelecimento desse momento do chá, né, desse tea break, fazendo na legislação trabalhista, trazendo força na legislação trabalhista para o famoso afternoon tea dos ingleses, né? Então, o chá, que tem essa longa história de vínculo e ligação simbólica com o inglês, associada aí a um ato político, legislativo, dessa figura que certamente é a que mais me encanta dentre as personalidades históricas, né? Winston Churchill, aqui referenciado na biografia do Paul Johnson, né? Mas em trechos que são reconhecidos em outras biografias, como por exemplo a do atual, né? No momento que esse vídeo é gravado, primeiro-ministro britânico, que também escreveu sobre esse seu antecessor, né? Por algumas décadas antes, também primeiro-ministro inglês. Pessoal, é isso, feito o parêntese, né, para falar dessa figura tão emblemática e tão encantadora que é o Winston Churchill. Espero que tenham gostado dessa conexão aí com a CLT, inclusive, né, a nossa consolidação de leis trabalhistas, e a gente se encontra no meu próximo vídeo. Obrigado, pessoal.